Meus amores, sejam bem-vindos a mais uma devocional. Seja bem-vindo à nossa rotina com Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Matos e todas as manhãs eu estou aqui para repartir a minha devocional com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, obrigada pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Obrigada porque o Senhor é fiel a nós. O Senhor não quebra alianças. O Senhor é justo, é compassivo, é misericordioso. Obrigada porque o Senhor nos ama e o Senhor nos escolheu para sermos seus filhos. Obrigada, Senhor. Essa live aqui é sua, minha vida é sua. Em nome de Jesus, me ajude neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Lourdinha. Bom dia, Osvaldo. Sejam bem-vindos. Que a graça de Jesus seja sobre a vida de vocês hoje. Hoje eu estava vendo sobre gigantes. E eu achei interessante porque a história mais famosa que tem é de Davi e Golias. E aí a gente fica preso ali no Davi e Golias e a gente acha que só existiu Golias de gigante. Mas é claro que não. A gente sabe que tiveram vários gigantes na Bíblia. Só Davi derrotou 5 gigantes, né? E a impressão que dá, essa derrota de Davi sobre Golias foi tão importante que a gente esquece a gente nem se preocupa em ver gigantes em outra parte da Bíblia. Mas Moisés derrotou gigantes. Josué e Caleb derrotaram gigantes. Então, assim, era algo assim que não foi só Davi que derrotou os gigantes. E hoje eu quero falar especificamente sobre Josué, né? Os gigantes que Josué e Caleb derrotaram, né? Josué 14:12 diz assim: Agora, pois, Josué falando com Deus, né? Tipo, trazendo à memória as promessas que Deus fez para ele lá no começo, quando ele foi assumir a liderança do povo. Então ele disse assim: Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Esses anaquins eram gigantes. E Josué e Caleb, eles estavam a caminho, né, da terra. Então, eles iam conquistando as cidades que vinham. E Josué falou assim: olha, assim como o Senhor me prometeu, eu estou crendo nessa promessa. Então, não sou eu que vou tirar esses gigantes dessa cidade, não sou eu, é o Senhor. Josué deixou claramente: o Senhor me colocou nessa história, o Senhor resolve. O Senhor vai resolver isso aí. E é interessante, se você for ver nessa caminhada a partir de Josué 14, você vai vendo que Deus, ele foi destruindo os gigantes, e a fama dos israelitas foi crescendo ali na região. Como assim? Um povo que aparentemente é despreparado para a guerra, que aparentemente é mais frágil, vencendo e conquistando as terras dos gigantes, né? Josué 24, de 13 a 14, quando Josué chama o povo assim para a responsabilidade, né? Ele diz assim, ele dá uma palavra para eles de Deus: eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e as cidades que vocês não construíram, as cidades que vocês estão agora. Eu lhes dei vinhedos, olivais para alimentá-los, embora vocês não tenham plantado. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos e seus antepassados que vocês serviam quando viviam lá do Eufrates no Egito, e sirvam somente ao Senhor. E sirvam somente ao Senhor. Se a gente for ver a história do povo de Israel, é a história onde você vê a presença de Deus o tempo todo com eles. O tempo todo a presença de Deus estava com eles. E tudo de bênçãos e de bens que eles receberam durante o trajeto até a conquista da terra, se fosse para eles explicarem a forma que eles fizeram isso, não tinha como explicar, porque não veio deles, veio de Deus. E Deus mandou essa palavra através de Josué para o povo: olha, eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e dei cidades que vocês não construíram.
vocês estão desfrutando de vinhedos e olivais que vocês não plantaram. Então Deus tem coisas grandes e tem coisas ocultas para revelar no nosso coração. E hoje eu quero trazer para você um recado de Deus para você. Deus é nosso perseguidor. Você sabe o que significa perseguidor? Quando você escuta essa palavra perseguidor, dá um medo, né? Já acende uma luz, alguém te perseguindo. Pois é, os olhos do Senhor perseguem você desde o ventre da sua mãe. Ele está com os olhos postos em cima de você. Deus sabe todos os gigantes que vão se levantar contra a sua vida. Por que colocou, tem tanto gigante na Bíblia? E todas as vezes que apareceram os gigantes na Bíblia, os servos de Deus conseguiram vencer. Tem um relato que fala que os gigantes, a terra dos gigantes, né? O lugar, ele tinha tanta gente grande, tanta gente enorme. Ele falou assim, nós, o povo, era como se fôssemos gafanhotos nos olhos dele e aos nossos olhos. Então, o povo dizia assim, nós somos como gafanhoto. Eles olham pra gente, a gente é igual uma formiguinha, é igual um gafanhoto. Essa era a visão que os gigantes tinham do povo de Deus. Aí, o mais engraçado, eles falam assim, nós também nos enxergávamos como gafanhotos. Eu já disse isso aqui, eu só vou repetir para poder dar uma linha, fazer um link com a linha que eu quero trazer para você hoje, do Salmo 23. Olha, Salmo 23, gigante, Josué, Caleb, estou fazendo uma mistura hoje, eu espero te abençoar. Espero fazer sentido. Oi, Catinha, oi, Flavinha, sejam bem-vindas. Osvaldo, feliz Dia dos Pais. Hoje é Dia dos Pais, meu querido. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre a sua vida sonhos novos. Gere em seu coração esperança e graça para você viver os melhores anos da sua vida daqui para frente. Então, eu quero, voltando aqui, o amor de Deus por nós, ele nos persegue, ele é um amor perseguidor. Nós podemos nos afastar de Deus, nós podemos nos distanciar de Deus, nós podemos não ser fiéis a Ele. Podemos, assim, que eu digo assim, né? Que pode, não pode, nem deveria, mas nós somos assim, né? Nós não somos fiéis, nós somos infiéis, nós somos pecadores, por isso que nós precisamos da graça de Deus em nós. Mas eu quero falar da ótica de Deus sobre a nossa vida. O olhar dele nos persegue, ele nos persegue o tempo todo. O tempo todo. E Deus não nos vê como gafanhotos. Deus não nos vê como insignificantes. Os gigantes na época, eles eram famosos, porque só a presença deles, eles não precisavam nem lutar. Só com a presença eles chegavam, as pessoas já desapareciam na frente deles de medo, tinham pavor, porque eles eram muito altos. Tinha gigante com 4 metros de altura. Você entende? E hoje, claro, os nossos gigantes, eles não são humanos, eles são sobrenaturais. E a coisa mais importante que eu quero trazer para a sua vida hoje é que não existe nenhum gigante, nenhum problema difícil na sua vida que Deus não possa fazer você superar. Que você já não tenha todas as armas aí com você para você superar. Mas eu vou dizer para você, toda vez que você enfrentar um gigante, ele vai ser maior que você. Toda vez. As pessoas misturam uma frase, um versículo com outro que eu vou dizer para você. Tem um versículo que fala assim, que Deus não envia nenhuma tentação além do que nós podemos suportar. E toda tentação, se a gente resistir, nós vamos vencer. Já os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas batalhas, elas vão ser maiores que você, sim. Vai ter momento que você vai olhar, você fala assim, eu não dou conta, eu não consigo. Mas é justamente por isso que quando você olha para o seu gigante, você se sente como uma formiguinha. Você fala, não, é impossível. É que você vai entender que tudo que você tem nas suas mãos, que tem valor e peso de eternidade, que é para sempre na sua vida, foi Deus que deu para você, foi Deus que colocou na sua mão. E a derrota dos seus gigantes, a incapacidade, a impotência que você sente diante das coisas, tem o tamanho da presença de Deus na sua vida. Tem o tamanho de Deus.
Deus é o único que pode. Por isso nós nos sentimos tão pequenos. Porque nós precisamos entender que sem a presença de Deus não existem gigantes. Não existem gigantes na nossa frente que a gente vai poder derrotar, que a gente vai poder suportar. Porque até Josué falou aqui para o povo, não foi na força do nosso braço, não foi com o arco que a gente conseguiu vencer. Ele diz assim, olha, acho que foi Josué 24. Lá em Josué 24 fala, não foi o arco, não foi a flecha, foi a força do braço do Senhor que fez a gente conquistar, que fez a gente vencer. Porque se os gigantes, se fosse possível a gente derrotar gigantes, se quando acontece um problema na sua vida, você pela sua força, você conseguisse resolver, você não precisava da presença de Deus na sua vida. Você consegue resolver seus problemas sozinhos. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente está passando por dificuldades. A gente tenta resolver sozinho, a gente não gosta de escutar conselho de ninguém. A gente fica irritado quando alguém vem dar algum palpite, vem falar alguma coisa. Isso são pessoas que a gente olha nos olhos, que você vê, e imagina Deus que você não vê. Então, às vezes a gente desconsidera totalmente, porque nós não vamos estar olhando a decepção nos olhos de Deus quando a gente não busca Ele primeiro. Aqui nós temos pessoas casadas, né, que já foram casadas, não sei como que é a situação aí de todo mundo, mas a coisa mais difícil que tem num relacionamento é quando, dentro de um casamento, a esposa fica sabendo das coisas através da boca de outros. O marido teve um problema, teve uma dificuldade, ele procurou ajuda, às vezes, da família dele, da mãe, dos irmãos, não falou com a esposa. A esposa fica chateada porque ela não ficou sabendo. Ou, às vezes, o contrário. A esposa passou por uma dificuldade muito grande, o marido não foi a primeira pessoa que ela procurou. E o marido descobriu por boca da família da esposa o que estava realmente acontecendo. Isso é uma decepção. E a gente, às vezes, erra nisso. Mesmo tendo que encarar frente a frente as pessoas, a gente pisa na bola com as pessoas. Só que imagina Deus, que você não vê os olhos dele, a tristeza dele, a decepção dele, quando você não busca ele primeiro, quando você não procura ele primeiro. Sabe? É a mesma coisa do versículo que eu li ontem. Deus fala assim, eu vou deixar vocês com seus corações teimosos tomando as decisões que vocês quiserem tomar. Eu vou deixar vocês. Só que eu quero trazer para vocês que Deus é um Deus perseguidor. Ele nos persegue. A bondade dele nos persegue. Ele não nos abandona porque ele sabe que mais dia menos dia nós vamos ter consciência de que não vamos conseguir sem a força dele. Que não vamos... Que a gente... Sabe? Tem um gigante, que eu acho que o nome dele era... Ai, como é que era o nome do gigante, gente? Teve um gigante, eu esqueci o nome dele, que ele ficou observando Davi lutar. Ficou de longe olhando Davi lutar. Quando Davi ficou frouxo, cansado, o gigante apareceu. Falou, agora é hora de eu matar ele. E aí Davi estava já cansado de tanto lutar, o gigante foi matar ele. Não sei se é Ogog. Não, Ogog foi Sion e Ogog foi Moisés. Eu esqueci, gente, posso trazer para vocês depois. Me pergunta em box, me lembra em box que eu lembro o nome do tal do gigante. Então, quando Davi já estava exausto, o gigante falou, agora é hora de eu acabar com a raça de Davi. E o gigante foi para cima de Davi. Olha só, um gigante, muito mais forte que Davi, esperou ele ficar cansado para poder aparecer. Mas o que aconteceu? Apareceu um soldado ali, tem um nome também famoso, que eu já esqueci, que eu sou um peixe, eu não tenho memória boa, me desculpa. Mas teve um soldado ali que matou o gigante e defendeu Davi. Então, Deus prepara estrategicamente pessoas para estar do nosso lado, para nos ajudar com as surpresas que a vida coloca na nossa vida, que a vida, que Satanás, o inimigo das nossas almas, quem você quiser chamar, que aparece. Só para você ver, Davi já estava exausto de tanto lutar e o gigante escondido, o gigante esperando a hora que Davi tivesse sem força para aparecer. Então, às vezes, você está tão cansado, você já não tem mais força, você já está se sentindo um pó, tipo a capa do Batman. Já aconteceu com você?
que vem um outro problema, surge do nada, algo pior do que o que você está enfrentando. Pior. E Deus prepara alguém para lutar por você. Porque Deus te persegue. Os olhos do Senhor estão sobre você. E não tem nenhum gigante surpresa que vai aparecer na sua vida do nada e vai roubar aquilo que Deus já conquistou para você, que Deus já disse que é para você ter. Então Josué reconheceu que não era na força do arco, não era na força da flecha, era na força de Deus. Que eles tinham conseguido vencer tantos gigantes, tinham conseguido conquistar a terra, igual o Caleb ganhou a terra de Hebron, foi dado para ele. Só que lá tinha gigantes. Tinham gigantes lá. Era uma terra de gigantes. E aí, com a força de Deus, com as estratégias que Deus deu para Caleb conseguiu expulsar os gigantes daquela cidade e conquistou aquele lugar. Então não tem um gigante, não tem um problema que está na sua vida que Deus não possa resolver. Deus pode resolver, Deus pode cuidar de você. Você pode, como Davi, estar exausto de tanto lutar. E você vai ver que se eu não tenho força, Deus vai enviar um irmão, Deus vai enviar uma situação para salvar você. Assim como Davi foi salvo, Davi não conseguiu lutar contra o gigante que estava esperando ele ficar cansado. O gigante estava escondido, olhando, falou, quando Davi estiver exausto, eu vou matar ele. E é isso que acontece. As nossas dificuldades, às vezes, estão escondidas em lugares que a gente não tem acesso. E quando você está exausto de tanto lutar, vem essa dificuldade maior do que o que você está enfrentando. Porque o que Davi estava lutando lá, estava guerreando, não eram gigantes. O gigante maior estava escondido esperando ele ficar fraco para poder derrotá-lo. Então, às vezes, você está passando por uma situação tão difícil, você já está tão exausto, está tão cansado. Você acha assim, não, é impossível piorar. Não tem como piorar. Eu estou no chão, não tem como eu passar do chão. Aí você acha que não tem como piorar. Vem um gigante, um problema enorme sobre você. Mas aí eu te digo, você tem um Deus perseguidor que está com os olhos atentos, os ouvidos sensíveis ao seu clamor. E Ele vai preparar pessoas para te proteger. Porque na comunhão dos santos, Deus ordena a bênção. E essa bênção te protege. E por que eu estou falando que Deus persegue? Deus persegue. Se você vai ler o Salmo 23, ele é a maior prova de que Deus persegue você. Que Ele vai atrás de você, Ele te protege, Ele te conduz. Mesmo que você não veja nos olhos dele a tristeza para poder ficar constrangido, eu não te busquei primeiro. Mesmo que você não consiga ver isso, Deus não olha para nós por causa dos nossos... porque a gente erra, porque a gente pisa na bola com Ele. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, como um pai. Ele entende a nossa fraqueza, ele entende a nossa debilidade. Sabe que tudo isso que a gente faz para rejeitar a presença dele em primeiro lugar é porque nós estamos fracos e nós precisamos mais beber da fonte dele. Então ele está sempre a postos, sempre com a mão assim estendida, para poder nos resgatar e nos tirar do lugar que a gente está, da ausência dele. Não porque ele se ausenta, mas porque nós fugimos da presença dele. O Salmo 23 é uma sugestão de leitura para você hoje, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lê lá. E o que eu quero fixar para terminar essa live aqui agora, para deixar claro para você que Deus persegue você, é o Salmo 23, versículo 6. Diz assim, certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. A bondade do Senhor te persegue. As misericórdias dele se renovam todos os dias na sua vida. E ele tem uma casa para te proteger em todas as situações que você se encontrar. Na Bíblia, talvez só o gigante Golias ganhou um destaque maior. Talvez por afrontar um exército inteiro, por fazer tanto deboche, por fazer escarnecer tanto do povo de Deus, Deus preparou uma humilhação em destaque para ele maior.
A queda de Golias foi maior do que a dos outros gigantes, porque os outros gigantes acho que não foram tão audaciosos a ponto de humilhar o povo de Deus. Então, se Golias humilhou numa proporção grande de dias e dias, a humilhação também que Deus preparou para ele foi uma humilhação de destaque mundial, que até hoje as pessoas, quando pensam em gigantes, só pensam em Golias. Mas o povo de Deus, desde sempre, tem enfrentado Golias, tem enfrentado gigantes. Não existiu só Golias na Bíblia. Existiram vários e sempre o povo de Deus estava despreparado, estavam se sentindo menores, como gafanhotos. O inimigo olhava para eles como pequenos e eles também olhavam para si como pequenos. Mas o povo de Israel conseguiu vencer. Todas as vezes que eles conseguiram vencer gigantes, é porque eles permitiram que Deus agisse por eles. Então eu não sei qual que é o gigante que se levantou contra a sua vida. Mas eu tenho certeza que você vai derrotar qualquer que for os seus gigantes. Talvez você tenha um gigante esperando você perder as forças para aparecer. Saiba que Deus já preparou alguém, já preparou uma situação para defender a sua vida, porque este Deus te persegue. Nós temos um Deus perseguidor. E Ele nos persegue para nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo e qualquer mal. Que em nome de Jesus, Deus seja a sua primeira escolha, a sua primeira opção. C.S. Lewis fala, que a pessoa mais fácil que tem de você encontrar é Deus. Porque Ele está sempre te procurando, Ele está sempre te perseguindo. Então, assim, não dá para você olhar e ver Deus de perto, a decepção quando você falha com Ele. Talvez seja por isso que a gente se acomoda tanto em não ter uma rotina com Ele. Porque Deus não fica nos cobrando. Mas saiba, enxergar o seu Deus com os olhos espirituais. Os olhos deles estão sobre vocês. Ontem eu ouvi um testemunho muito bonito de um pastor que a mulher dele teve uma enfermidade muito grande e a filhinha dele tinha menos de 5 anos quando aconteceu, acho que é menos de 5 anos, 5 anos. E a mãe teve uma parada lá no hospital e ela, ao invés de gritar, a menina estava presente quando ela viu a mãe passando mal. E ao invés dela falar, pai, ajuda minha mãe, vamos pedir para os médicos ajudar, a criança na mesma hora gritou, papai do céu, salva minha mãe, não deixa minha mãe morrer. Falou assim, eu preciso da minha mãe para cuidar de mim, não leva a minha mãe. E o pastor, contando essa história, ele chorava porque ele falou assim, ela podia ter gritado o meu nome, eu sou o pai dela. Eu sou o pai dela. Só que o primeiro nome que ela gritou foi o nome de Deus. Uma criança. E é isso que a gente precisa aprender. Deus persegue você, então Ele não está longe. Ele está sempre perto de você. A bondade do Senhor e a misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. Então, que Deus seja a sua primeira opção. Aqui, quando Josué estava chamando o povo, dizendo, olha, não foi pelo arco, não foi pela a flecha, mas foi pela força do nosso Deus. Falou, olha, eu vim aqui conversar com vocês. Falou pro povo, vocês decidem hoje o que vocês vão fazer da vida de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe o seu dia e a sua vida. E em nome de Jesus, que você tenha a consciência de que você tem um Deus que derrota todos os seus gigantes. Não existe nenhum gigante maior do que o seu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. O Senhor conhece quais são as guerras que eles estão travando. O Senhor sabe qual que é o gigante que eles estão enfrentando neste momento. Qual é o gigante? O gigante da decepção, o gigante da traição, o gigante da exclusão, do abandono. Qual é o gigante que os meus irmãos têm enfrentado? O gigante da enfermidade? Em nome de Jesus, Pai querido, abra os olhos dos meus irmãos para que eles enxerguem a tua mão. Porque eles podem estar no fundo do poço, eles podem estar no buraco mais profundo, mas a tua mão está na entrada desse buraco, estendida para retirar, para resgatar e para salvá-los. E que mesmo se eles estiverem sem forças, o Senhor vai preparar alguém para defendê-los. O Senhor vai colocar alguém na brecha para suportar
o contragolpe dos gigantes que querem derrotar a vida deles. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que eles olhem agora e enxerguem as tuas mãos, guardando o destino deles, guardando o futuro deles, cuidando, livrando de todo e qualquer mal. Pai, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a sua vida. Eu ministro cura agora em nome de Jesus sobre as dores, sobre as enfermidades do seu corpo e sobre as enfermidades da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito bom estar aqui com vocês. Se você gostou dessa live, achou que ela foi relevante para sua vida, clica no aviãozinho, compartilha com outras pessoas depois que eu subir o vídeo, tá bom? E outra, se você não me segue ainda, começa a me seguir para que este canal possa chegar a mais pessoas, tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.